Nunca pensei que uma simples substituição noturna numa estação meteorológica pudesse me levar à beira da loucura. Eu sou técnico de comunicação e já cobri muitas folgas de colegas em torres de monitoramento ao redor do interior do Brasil. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi na Estação 7. A base ficava isolada numa região montanhosa entre Minas Gerais e Espírito Santo, num ponto alto o bastante para captar alterações climáticas e sinais atmosféricos de larga escala. Era uma daquelas instalações antigas, de concreto manchado, com longos corredores estreitos, piso rachado e um domo de observação no topo. A pintura nas paredes internas estava descascando, e o cheiro de mofo impregnava até os pulmões. Não havia sinal de telefone, e o rádio de comunicação só funcionava por meio de ondas curtas. Cheguei numa sexta-feira à tarde. O técnico anterior, um sujeito calado chamado Augusto, me esperava na porta com o motor do carro ligado. Os olhos fundos e o rosto coberto de suor, mesmo com o frio da serra, diziam mais que qualquer relatório. Me passou as instruções rapidamente, com um tom de urgência que parecia ignorar a lógica. Não ouça a frequência 310.6. Se captar alguma coisa, ignora. Tentei rir, quebrar o clima pesado, mas ele não retribuiu. Pegou o carro e desapareceu estrada abaixo como se estivesse fugindo de algo que eu ainda não podia ver. A rotina dos primeiros momentos foi mecânica. Testei o gerador, que soltava um ronco irregular. Revisei os transmissores, conferi o estoque de comida e água, rações militares e galões velhos, e organizei o alojamento improvisado, que mais parecia uma cela de prisão. Uma cama de arame, um armário com roupas abandonadas e uma foto velha em preto e branco de um grupo de meteorologistas de décadas atrás, com um deles riscado com caneta vermelha. Durante o dia, só se ouvia o vento zunindo por entre os cabos. À noite, a estrutura gemia como se estivesse viva, mas era previsível, e previsível era seguro. Até a madrugada do segundo dia, às 13h17 da manhã, o receptor ligado sozinho. O visor tremulava, 310.6 MHz. Um chiado preencheu a sala, um som úmido e denso, como respiração sob água. Em meio ao ruído, surgiram sussurros, graves, como se a própria torre falasse com uma boca de pedra e musgo. Eu deveria ter desligado, mas fiquei preso ali, paralisado, até ouvir algo que me fez recuar de um salto. Walter Soares Costa. Minha voz escapou do corpo, num soluço. Aquilo me conhecia. Aquilo me chamou. Olhei para o rádio, esperando alguma explicação racional, mas só havia a luz vermelha pulsando. Desliguei o equipamento com violência e tentei dormir. Em vão. No terceiro dia, o receptor voltou a ligar, 310.6. Só que agora havia mais, risadas abafadas, portas se abrindo e fechando, o som de alguém escrevendo, um lápis riscando papel e, por fim, um choro. Profundo, angustiante. Reconheci aquele choro. Era meu. Eu havia chorado daquela exata forma quando encontrei meu irmão afogado, anos atrás. Mas como aquilo podia estar ali? Gravei tudo. Ainda era técnico. Ainda era cético. Havia uma explicação, certo? Rádio pirata, experimento de som, algum tipo de pegadinha. Tentei contato com a central. Nada. Estática. A internet por satélite estava em manutenção, segundo o painel, como se alguém tivesse programado aquilo. Na noite seguinte, acordei com passos. Alguém andava na sala ao lado. Fui até lá com a lanterna sem fazer barulho. Não havia ninguém. Mas as marcas estavam no chão. Pés descalços, molhados, como se algo tivesse saído de dentro da parede e caminhado por ali. Uma marca em especial me fez gelar. Era um pé humano, mas com dedos longos demais. 5 à frente, 2 atrás. Subi até o domo. Algo me atraía até lá, mesmo contra a minha vontade. A escada metálica era estreita e escorregadia. Cada degrau ecoava pela torre.
Ao abrir a escotilha, um vento gélido me atingiu com força. O interior era pior do que eu imaginava. Símbolos antigos, de aparência tribal, cobriam as paredes internas. Alguns desenhados com algo escuro, que se recusava a secar. No centro, havia uma mesa de pedra com correntes quebradas. Ao lado, uma cadeira enferrujada voltada para o céu, como se alguém tivesse sido obrigado a olhar para cima. Mas não havia janelas, não havia estrelas. Voltei trêmulo. Me tranquei no alojamento e fiquei acordado com uma faca na mão. A cada minuto que passava, o som voltava à minha cabeça. Mesmo com o rádio desligado, a frequência estava ali, pulsando nos meus pensamentos. O domo quer ver. Na manhã do quinto dia, acordei coberto por papéis rabiscados. Eu havia escrito dormindo? As mensagens estavam em línguas diferentes: latim, grego, hebraico. Frases que eu jamais aprendi. Palavras que eu não conseguia pronunciar sem sentir dor na garganta. Mas todas terminavam com o mesmo número: 310.6. Fui até o banheiro e olhei no espelho. Meu rosto estava diferente. Os olhos pareciam mais fundos. Havia algo atrás de mim. Uma sombra. Quando me virei, não havia nada. Naquela noite, sonhei com uma sala subterrânea, onde dezenas de corpos sem olhos estavam conectados a fios saindo de suas bocas. Um homem de pele negra como petróleo supervisionava tudo. Ao me ver, sorriu com dentes que não terminavam. Acordei gritando. No sexto dia, as paredes começaram a suar. Literalmente. Gotas desciam como se o concreto estivesse vivo. A energia caiu às 2 vezes. Fiquei na escuridão total. E o rádio, mesmo sem eletricidade, acendeu. O eco chegou, Walter. As portas começaram a bater, uma por uma, como uma sequência, um ritual. Corri até o domo novamente, e dessa vez ele estava aberto. Alguém havia me esperado. Uma figura estava sentada na cadeira. Era Augusto. Você ouviu, né? Ele disse sem olhar para mim. Agora a torre sabe quem você é. Tentei fugir, mas ele me segurou com uma força desumana. Não é sobre monitorar o tempo, é sobre aprisionar o tempo. Tudo ao redor começou a se desfazer. As paredes escorriam. O som de um relógio antigo preenchia a sala. Um tic-tac profundo. O domo inteiro girava. As correntes vibravam. Eles chamam de a última transmissão. E ela sempre precisa de alguém ouvindo. No 7º dia, escrevo isso com os dedos cortados. Estou trancado na sala de comunicações. A frequência agora pulsa no meu coração. Sinto as veias ressoarem em 310.6. O domo me chama. Se você achou isso, não tente entender. Não venha. A estação 7 não monitora o tempo. Ela escolhe vozes para ecoar até o fim dos dias.